A paz do Senhor! Bem-vindo ao Foco na Lição. Este vídeo é sobre a lição 6 do segundo trimestre de 2018 da revista Betel Dominical, o temor a Deus e as atitudes coerentes. O PDF com o plano auxiliar desta aula foi preparado pelo pastor Éder William dos Santos, membro da Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, em Cajuru, Curitiba, Paraná, cujo presidente é o pastor Davi Secundo de Souza. Além de presidente do campo, o pastor Davi Secundo também é o presidente da Convenção Estadual das Assembleias de Deus no estado do Paraná. E ele nos enviou uma mensagem especial para o Foco na Lição. Pastor Davi, meu amigo, o Senhor está com a palavra. Muito obrigado, pastor Prates, por esta oportunidade. Quero cumprimentar todos os irmãos e amigos que nos ouvem com a doce e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu louvo a Deus por um departamento que existe nas Assembleias de Deus que chama Escola Bíblica Dominical. Desde a minha tenridade participo desse departamento, o qual nunca deixo de aprender. Outrora, a escola dominical necessitava de um esforço de imaginação muito grande para poder ser transmitido a mensagem que continham as lições. Mas, com o aprimoramento das tecnologias, nós vemos que ultimamente Deus tem propiciado para nós ferramentas que fazem a diferença. Entre elas, eu gostaria de citar aqui a disponibilidade que a editora Betel tem nos propiciado através dos planos de aula, dos conteúdos extracurriculares e também, especialmente, do foco da lição, tão bem apresentado pelo pastor Prates, muito digno professor. Eu louvo a Deus pela vida de cada um daqueles que são mestres e que têm nos transmitido ensinos maravilhosos. Sem, contudo, deixar de ressaltar a importância daqueles que conosco trabalham, dos oficiais, dos professores, dos alunos que sem eles não existia escola dominical. E por esta razão eu quero convidar você, especialmente aqui do estado do Paraná, que congrega conosco, da CONAMAD, que venha a fazer parte dessa escola. Se você quiser, estiver aqui em Curitiba e região metropolitana, nós temos muitos pontos de trabalhos, onde todos os domingos pela manhã nós temos a Escola Bíblica Dominical. No estado do Paraná, nós temos várias igrejas. Eu gostaria que você procurasse uma delas e pedisse o dia e a hora que é realizada a Escola Dominical. Venha fazer parte, venha estar conosco, pois esta é a escola que cabe todos, desde o leigo, do analfabeto até o PhD, todos aqueles que se interessam por aprender um pouco mais do Senhor. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e não esqueça, vem conosco fazer parte da melhor escola do mundo. Nós temos a certeza que não teremos uma formatura aqui, mas teremos uma festa na eternidade. Que Deus te abençoe. Nobre pastor Davi, foi uma honra tê-lo aqui conosco. Muitíssimo obrigado por sua participação no Foco na Lição. Aproveito também para saudar cada membro, aluno e professor da Escola Bíblica Dominical, principalmente os pastores presidentes do estado do Paraná, e agradecê-los pelo apoio a esse projeto. É sobre o vosso comando e sobre a vossa orientação que a Escola Bíblica Dominical no estado do Paraná está crescendo e crescerá muito mais. Deus os abençoe. Nas últimas décadas, a tentativa de pregar uma nova percepção sobre a pessoa de Deus
tem gerado novos frutos para o reino de Deus, mas também tem trazido sequelas negativas. Desde o período das trevas, a chamada Idade Média, até o final da década de 1970, o Deus pregado ao povo era um Deus severo e muito distante do Deus amoroso que passou a ser pregado, especialmente a partir dos anos de 1980. Antes, o Deus severo gerava no povo um sentimento que transitava entre o temor e o medo ao Senhor. E se antes a consequência era servi-lo apenas por medo, hoje o problema é o oposto. A escassez do temor, a ausência de reverência e a falta de respeito ao Senhor e à sua palavra. Na palavra de Deus, o primeiro uso da expressão temor ocorreu quando o ser humano, recém-criado, pecou e foi tomado por um sentimento de retraimento, distanciamento e afastamento do Deus, que outrora era seu amigo e confidente em comunhão diária. Esse temor tem mais a ver com medo e respeito do que reverência, e esse tipo de temor Deus faz questão de nos encorajar a deixar de lado. Perceba as centenas de vezes que a palavra registra a ordem não temas. Que possamos ensinar com a palavra de Deus e influenciar com a nossa própria vida a reverência a esse Deus maravilhoso e temê-lo, independente das circunstâncias. Dê seu testemunho de vida, mas também o seu exemplo diário. Lembre-se, o testemunho convence, mas o exemplo arrasta. Infelizmente, o objetivo de muitos cristãos é apenas ser abençoado e por isso exerce um tipo de temor interesseiro. Outros ainda apenas se convertem ao Senhor porque isso pode ser útil ou porque está na moda. Deus tem poder para usar quem Ele quer para trazer almas para o seu reino. Contudo, vemos exemplos na própria Bíblia Sagrada de grupos e pessoas que apenas o temeram por conveniência, segurança ou oportunidade. Pessoas que se misturaram aos hebreus para garantir segurança depois de constatarem o poder do Deus de Israel. Mas não se engane, o verdadeiro temor é a base, o início, o primeiro degrau, a porta que dá acesso ao conhecimento de Deus e à sua sabedoria, pois o temor verdadeiro conduz à humildade, obediência e sujeição às ordens e revelações de Deus, que por sua vez nos edifica, transforma e nos torna canal e instrumento do agir dele para outras vidas. O temor transforma nossas tomadas de decisão e nos impulsiona a agir de modo diferente daqueles que não temem a Deus. E o modo de demonstrarmos que tememos a Deus é justamente mudando nossas atitudes, decisões, ações e reações para que elas sejam coerentes com aquilo que professamos. É totalmente incoerente dizer que tememos a Ele, mas fazemos exatamente o que lhe desagrada. Além do que, as consequências de temê-lo são não tomar decisões sem consultá-lo, passar nossas atitudes pelo crivo da palavra, nos submetermos ao seu Santo Espírito para que nossos impulsos e reações sejam controlados por Ele e orar para que o Senhor nos auxilie a erradicar da nossa vida tudo que não lhe agrada. Este constante exercício de relacionamento nos leva a ficar mais próximos, íntimos e conhecedores de Deus. Você percebe a diferença do medo e do verdadeiro e saudável temor ao Senhor? Um nos afasta dele, o outro nos aproxima cada dia mais. Como Deus é bom!
Na próxima semana estudaremos a lição 7 da revista Betel Dominical. Deus espera de nós uma resposta. Deus te abençoe, boa aula e até o próximo Foco na Lição.